João capítulo 8. Uma adúltera encontra a luz. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Nota de rodapé 1. Escriba, doutor da lei entre os judeus, com a responsabilidade de copiar os originais bíblicos sem erros ou alterações. E disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Nota de rodapé 2. Apanhada, como na King James ou como no TM, encontrada ou ainda surpreendida. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Nota de rodapé 3. A MDT traz em nossa lei. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Nota de rodapé 4 e 5. Se Jesus discordasse, estaria contra Moisés. Concordando, seria um subversivo, pois só Roma poderia condenar alguém à pena de morte. Além disso, Jesus afirmara que viera para a salvação dos pecadores. Como se não tivesse ouvido em King James, mas não consta na tradução do NTG e no texto majoritário. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Nota de rodapé 6. A MDT traz ele olhou para cima, em que James aparece como na tradução da NTG. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Nota de rodapé 7. O NTG e o TM omitem, sendo convencidos por suas consciências. Foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nota de rodapé 8. A tradução NTG omite, não vendo a ninguém mais e teus. Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno, podes ir, e não peques mais. Nota de rodapé 9 e 10. Não houve condenação por falta de acusadores sem culpa. Como Jesus nunca pecou, João 8,46, tomou os pecados dela sobre si e a perdoou. Romanos 8, versículo 1 ao 3. O texto majoritário acrescenta: de agora em diante, não peques mais. Jesus defende seu testemunho.
Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo? Logo, teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a ele: Onde está o teu Pai? Respondeu-lhes Jesus: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Nota de rodapé 11. Lugar do gasofilácio ou tesouro, como na King James, ficava no pátio das mulheres, onde havia 13 recipientes em forma de trombeta para receber as ofertas, 6 deles para ofertas voluntárias, onde Jesus viu a viúva depositar suas moedas. Marcos capítulo 12, do versículo 41 ao 44. Jesus anuncia a sua partida. Uma vez mais disse-lhes Jesus: Estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus comentaram: Terá ele a intenção de se matar? E por isso diz: Para onde eu vou, não podeis ir? Mas ele seguiu, dizendo-lhes: Vós sois daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram-lhe: Quem és tu? E Jesus lhes afirmou: Exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nota de rodapé 12. Sois como na King James. Só os verdadeiros discípulos permanecem em Jesus e vivem a fé como um estilo de vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: Em
em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Nota de rodapé 13. O escravo não tem ligação de sangue com a família, mas o filho pertence a ela para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A semente de Abraão e de Satanás. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Nota de rodapé 14. Embora pareça visto na King James o mais correto, é como a nova tradução, essa tradução aqui, ouvistes de. Eles contestaram a Jesus dizendo, Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu, se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar-me a mim. Procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Nota de rodapé 15. Abraão é exemplo de obediência a Deus. Ler Gênesis capítulo 26, versículo 5. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 12. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhes asseveraram, nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Nota de rodapé 16. No NTG, não nascemos de porneia, ou seja, de ato sexual ilícito. Não somos bastardos. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E, se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Antes de Abraão eu sou. Então os judeus, em resposta, lhe disseram, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhes Jesus, eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória, existe um que a busca por mim e a tudo julga. Nota de rodapé 17. Jesus não termina o julgamento dos homens. Ele sabia que o Pai o glorificaria. Jesus não temia, não tinha medo do julgamento dos homens. Ele sabia que o Pai o glorificaria. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus, agora estamos certos de que tens um demônio.
Abraão morreu e também os profetas. E tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Nota de rodapé 18. A NTG e o texto majoritário trazem nosso Deus. Quem me glorifica é o nosso Deus. Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço à sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Nota de rodapé 19. Essa tradução NTG omite passando por entre eles. Mas Jesus esquivou-se e saiu do templo.